orarmos a favor de outrem. Ramatiz, quem ora a favor de outrem, reclamando mérito, não passa de um negociante ambicioso tentando negócio vantajoso com a divindade. Não há filantropia na pessoa que ajuda o próximo visando interesse pessoal. Quando um homem pratica atos de caridade, ele não é condecorado pelo Senhor, nem mesmo recebe qualquer pago ou aplauso dos mestres da espiritualidade, porque a sua melhor recompensa deve ser o próprio prazer de servir. Quando não existe esse prazer na criatura em seus atos caritativos, é incontestável que não há caridade. Há pessoas que são felizes assistindo a um prodigioso espetáculo cinematográfico, outras sentem igual prazer amando e servindo o próximo. Não é o bem que fazemos que nos traz venturas, porém, o que sentimos de venturoso ao fazê-lo. Pergunta: há fundamento na queima de pólvora ou círculo de fogo em torno das pessoas enfeitiçados, como é próprio dos terreiros? Ramatiz: quando a pólvora é queimada num ambiente ionizado pelos técnicos benfeitores do mundo espiritual, ela age por eletrização e pode até causar queimaduras violentas em certas entidades ali presentes, cujo perispírito muito denso e sobrecarregado de éter físico ainda reage sob os impactos do mundo material. Os espíritos subversivos ou obsessores fogem espavoridos do ambiente onde atuam, quando a queima de pólvora é feita por médiuns ou magos experientes, pois alguns deles são bastante escarmentados em tais acontecimentos. A pólvora preparada pela arte da magia age de modo vigoroso e positivo no lençol etérico e magnético do mundo oculto, pois além de acicatar os espíritos malfeitores desobstrui as cortinas de miasmas estagnados em ambientes enfermiços. Já explicamos que toda substância, coisa, objeto ou planta do mundo material, inclusive os seres vivos, são núcleos energéticos que exalam energia radioativa, formando-lhes uma aura fortemente impregnada do éter físico em efervescência na circulação do seu duplo etérico. A rosa física, por exemplo, é a representação exterior e mais grosseira da verdadeira rosa cintilante de cor e exuberância de perfume, que palpita na vivência do mundo oculto. Da mesma forma, o enxofre material é apenas a cópia ou duplicata do mesmo enxofre etérico, que atua mais vivamente no mundo etéreo astral. A pólvora, consequentemente, cuja fórmula comum é constituída de uma mistura de enxofre, salitre e carvão, tanto explode no campo físico, como ainda eclode mais intensamente no mundo oculto, libertando as energias etéricas das substâncias de que se compõe. Mesmo a pólvora sem fumaça, feita de nitroglicerina misturada a nitrocelulose, também é um produto de elementos que atuam positivamente no mundo etérico e desintegram os fluidos daninhos. Nos trabalhos mediúnicos sob o comando de pretos velhos, índios e caboclos experimentados na técnica de física transcendental, as pessoas cujo perispírito sobrecarregado de fluidos perniciosos mostra-se com sinais de paralisia, são submetidas à roda de fogo, ou queima de pólvora, cuja descarga de ação violenta no mundo etéreo astral desintegra as escórias perispirituais e saneia a aura humanal. O mesmo salitre, que os entendidos usam para dissolver a aura enfermiça dos objetos enfeitiçados, depois de misturado ao enxofre e carvão, constitui a pólvora, que ao explodir compõe um ovo áurico no mundo etéreo astral, muito semelhante ao cogumelo da bomba atômica, desagregando miasmas, bacilos, vibrões e micro-organismos psíquicos atraídos pelo serviço de bruxaria e obsessão. Pergunta: mas existe algum fundamento nas qualidades psíquicas atribuídas a alguns vegetais, como a arruda, guiné-pipi e alhos bravos? Ramatiz: sem dúvida, não basta a simples presença desses vegetais num ambiente corrupto e desarmonizado, para extirpá-lo de suas emanações nocivas. Mas o homem também não deve subestimar as qualidades ocultas que dormitam na vegetação do mundo, pois se a maçã, o pêssego e a laranja recompõem a carência vitamínica do corpo vital físico, também existem vegetais que fazem a cobertura da carência etéreo astral do perispírito enfermiço.
As plantas, quer sejam auxiliadas pelo botânico na sua germinação, ou só obedeçam ao impulso provindo do interior, e que as orienta pelo quimismo clássico que elas herdam da espécie-mãe, sempre são regidas pelo comando de um espírito grupo. Nota: assim como os animais selvagens se tomam utilíssimos depois de domesticados, as plantas selváticas submetidas a tratamentos especiais de adubos pelos botânicos ou pela enxertia de espécies superiores, melhoram a sua qualidade e o seu potencial sevoso, produzindo flores fascinantes e frutos deliciosos. No entanto, independente do auxílio do homem, inúmeras espécies frutíferas selvagens sublimaram-se espontaneamente, e seus frutos agrestes, amargos e nocivos, transformaram-se em frutinhas gostosas e delicadas, como é o caso da pitanga, guavirova, amora, morango, araçá do campo e o butiá. Isso comprova perfeitamente a existência de um princípio psíquico diretor, que, malgrado a indiferença humana, conduz a espécie vegetal para fins superiores. E, assim como acontece entre os homens, há plantas vagabundas e irresponsáveis, que desistem de lutar pela sua sobrevivência dificultosa e passam a viver como proxenetas vegetais, na forma de parasitas sugando a seiva generosa das árvores benfeitoras. Fim da nota. Além dos atributos propriamente físicos assinalados pelos sentidos humanos, os vegetais também se interpenetram de forças poderosas do mundo etéreo astral, as quais lhe sustentam a existência e orientam o seu progresso independente da ação do homem. A verdade é que os vegetais não raciocinam, embora revelem uma sensibilidade e intenção oculta, que identifica a interferência de uma diretriz mental instintiva agindo do mundo invisível e que os ensinam a nutrir-se, procriar e orientar-se de modo mais favorável, como se pode verificar nos interessantes fenômenos de tropismos. Pergunta: mas é verídico que as plantas como a arruda e guiné-pipi podem livrar-nos dos maus fluidos? Ramatiz: a arruda não é uma planta miraculosa e capaz de livrar o homem das projeções fluídicas inferiores, mas ela presta-lhe o inestimável serviço de assinalar, no ambiente físico, a natureza boa dos eflúvios ou fluidos do mundo oculto. Quando a arruda se mostra vigorosa, ereta e viçosa na sua cor verde azulada, exudando seu odor forte e peculiar, ela desabrocha num ambiente impregnado de bons fluidos, e quando emurchecida e amarelecida, então sofre o bombardeio dos eflúvios e emanações perniciosas do ambiente. Afora qualquer crítica ou análise científica, a arruda é o mais eficiente e sensível barômetro vegetal. Nota: certa vez, pude verificar pela vidência o duplo etérico de um arbusto de arruda, bem saudável. Em torno dele formava-se uma aura evanescente num tom de limão novo. Diversas formas fluídicas, espécies de vibriões, aracnídeos, miasmas e embriões psíquicos, revoluteavam incessantemente, mas assim que se chocavam com a aura luminosa da arruda, essas configurações mórbidas perdiam a sua força esvoaçante e abatiam-se ao solo, algo semelhante ao que acontece às mariposas e besouros depois de feridos pelo calor das lâmpadas elétricas. Doutra feita, o ambiente fluídico era tão nefasto, que tais nuvens parasitárias psíquicas pareciam sustentar-se pela própria irradiação mental das pessoas ali presentes, pois conseguiam infiltrar-se na intimidade da aura da arruda e sua luz apagava-se paulatinamente. Então, a arruda física ficava emurchecida e os seus ramos amareleciam rapidamente. Fim da nota. Há casas, zonas ou terrenos, onde ela não vinga de modo algum, pois sucumbe à ação muito agressiva dos maus fluidos do ambiente. É por isso que as benzedeiras ou pretos velhos, então, preferem usar os galhos de arruda molhados na água benta ou fluida, para benzer de quebranto ou acalmar os vermes excitados, porque ela assinala, realmente, os fluidos danosos. Assim, à medida que os galhos de arruda emurchecem, eles os vão substituindo por outros até se mostrarem viçosos. Pergunta: e qual é a função da planta guiné-pipi?
também consagrada por muitas pessoas como planta de poderes miraculosos. Ramatiz, enquanto a arruda funciona como um barômetro vegetal, a Guiné-Pipi é o transformador vegetal, pois absorve os fluidos deletérios do meio ambiente e em troca exala eflúvios salutares. A Guiné-Pipi realiza, no plano do psiquismo vegetal, a mesma operação que é própria das plantas no campo físico, quando elas absorvem o anidrido carbônico e sudam o oxigênio puro. Nota do médium: quando criança, lembro-me que minha mãe havia plantado a arruda, por várias vezes, rente à nossa casa recém-mudada e a planta não vingava. Então, a conselho de certa vizinha, ali também foi plantado um pé de Guiné-Pipi para purificar o ambiente. E a arruda logo vingou, cresceu e se enfolhou, dando flores amarelas e de vistosas carolas. Fim da nota. A existência de plantas cuja seiva, tóxicos ou vapores gasosos podem causar distúrbios psíquicos no ser humano, descontrolando-lhe o comando mental e emotivo, induz-nos a crer na existência do seu extraordinário potencial oculto ainda mais poderoso. A arruda e a Guiné-Pipi, portanto, além de suas qualidades vegetais físicas e até medicamentosas, ainda funcionam no plano psíquico como barômetro e transformador vegetal. Sua natureza tão generosa Deus pôs a serviço incondicional do homem tão cético. Pergunta: considerando-se a influência psíquica benfeitora da arruda e Guiné-Pipi, também se poderia conjecturar a existência de vegetais cuja irradiação fluídica seja perniciosa e agressiva? Ramatiz: o profundo conhecimento dos antigos magos sobre a natureza benfeitora ou perniciosa das plantas é que os fazia selecionar as espécies vegetais sedativas, benfeitoras, agressivas ou tóxicas, a fim de comporem os defumadores destinados a libertar o tipo de éter necessário para determinada operação mágica. Uma das comprovações mais autênticas da influência psíquica dos vegetais no homem é o conhecido fenômeno de alergia provocado pela árvore pau de bugre, ou conhecida aroeira brava do sul do Brasil. Trata-se de uma irradiação magnética, deletéria e contagiosa, emanada da aura de éter físico virulento dessa árvore, e que, ao chocar-se com a contextura do perispírito de certas pessoas mais sensíveis, causa uma infecção alérgica muito parecida ao edema de King, doença resultante da ingestão de amendoim, pinhão, chocolate e outros afrodisíacos ofensivos. No Brasil, país tão vasto e sem assistência médica nas zonas mais afastadas, só o benzimento da preta velha ou do caboclo experiente ainda é a medida mais eficaz para eliminar o surto infeccioso do pau de bugre. O contágio mórbido, que é processado pela ação do éter físico exalado através desse vegetal e combinado com outras energias do próprio arvoredo, produz-se na forma de chicoteamento sobre o duplo etérico das criaturas, resultando alterações enfermiças no metabolismo endocrínico, linfático e sanguíneo. Trata-se, pois, de uma infecção proveniente de uma agressão essencialmente fluídica, e que depois repercute de modo violento e enfermiço no metabolismo fisiológico do ser. Durante o contato do duplo etérico do homem com os fluidos do éter físico virulento exalados pelo pau de bugre, ele sofre violento choque que atinge o eletronismo vital do sangue humano. Sob esse impacto fluídico contundente, o sangue do homem perturba-se no seu tom peculiar e altera-se na sua especificidade físico-química, resultando edematosa ou inchação, que é provocada pela infiltração do soro albumínico nos tecidos orgânicos. Pergunta: mas existem pessoas que devem ignorar as virtudes da arruda e Guiné-Pipi, como barômetro e transformador vegetal, pois elas plantam essas duas plantas convictas de que elas afastam os maus espíritos. Que dizeis? Ramatiz: reconhecemos que a plantação pródiga de arruda e Guiné-Pipi em torno das residências terrenas jamais seria recurso eficiente defensivo, caso os seus moradores continuem alimentando o ódio, o ciúme e a irascibilidade no ambiente doméstico.
Embora a arruda e a guiné-pipi não sejam vegetais com o poder miraculoso de afastar os maus espíritos, elas assinalam e advertem a natureza fluídica e a necessidade de purificação do ambiente, o que pode ser feito pela prece ou pela elevação da conduta moral do ser. Enquanto a arruda funciona como generoso barômetro vegetal a indicar o teor fluídico do ambiente, a guiné-pipi ajuda na absorção dos eflúvios inferiores e num transformismo sacrificial ela os devolve purificados. A verdade é que se trata de mais um recurso abençoado por Deus, no sentido de advertir a criatura humana, quando envolve-se nos maus fluidos do mundo. Nota: arruda, planta vulgar e clássica dos pretos, da família das rutáceas, subarbusto elegante e ramoso, de folhas verde-azuladas, dadores que se reúnem em cachos amarelos e pequenos, e dela derrama-se um cheiro muito ativo, mas pouco agradável. É muito usada contra o feitiço e outras crendices africanas, considerada uma planta protetora. Mas as virtudes mágicas da arruda não são, entretanto, criação exclusiva dos africanos, pois o velho provérbio italiano já diz: La ruta ogni mala astuta, ou a arruda muito mal espanta. Desde a mais remota antiguidade que as mulheres estimam a arruda, ruta libidinem viris extinguem, algetim foeminis. É oriunda da Europa e aclimada no Brasil. É planta estimulante, e menagogue empregada contra vermes, combatendo, também, a clorose e histeria em dose forte é usada entre os mandingueiros, para tirar o quebranto. Dicionário Brasileiro de Plantas Medicinais, Merapena. Fim da nota. No mundo oculto, a vida ainda é mais intensa e complexa, porque ali é que as coisas palpitam em sua contextura original. O imenso potencial magnético e etérico que palpita na intimidade do reino vegetal influi no campo emotivo e psíquico do homem, quer através da fragrância do perfume, como até produzindo enfermidades alérgicas, perturbações mentais e emotivas através de suas emanações tóxicas. As favas de Santo Inácio, espécie de bagas originárias das Filipinas, possuem um tóxico que atua fortemente no sistema nervoso humano, pois tornam o homem muito sensível e emotivo às impressões externas, causando melancolia, choro, pesares injustificados e sintomas de histeria. Entre as espécies vegetais conhecidas por Pango, uma delas, conhecida na homeopatia por cannabis sativa, ataca o sistema nervoso, produzindo intensa exaltação mental seguida de longo embrutecimento. As pessoas gentis, sob a ação do Pango, tornam-se prazenteiras, e as irritáveis ainda ficam mais raivosas, e suas ideias que se amontoam e confundem-se no cérebro, produzindo loquacidade, incoerência e esquecimento. Pergunta: os banhos de ervas ajudam a eliminar da aura os fluidos danosos produzidos pela bruxaria? Ramatiz: sem dúvida, pois as plantas são núcleos de forças etéreo-físicas tão vigorosas como as que circulam pelo duplo etérico do homem. Mas os banhos de descarga devem ser feitos com ervas cevosas, colhidas na sua hora astrológica ascendente e no período lunar favorável, conforme já explicamos na outra obra. Elas libertam forças que se acumulam durante a germinação e o crescimento, e depois bombardeiam a aura humana sobrecarregada de fluidos nocivos, desintegrando os centros de convergência mórbida. Ademais, as ervas estão impregnadas de substâncias terapêuticas, que penetram poros adentro revigorando as próprias reações orgânicas. Capítulo 14. A importância dos ritos, cerimônias e conjuras. Pergunta: que é o conjuro em magia? Ramatiz: o conjuro é a imprecação mágica que os feiticeiros fazem, cabalisticamente, a fim de obrigar uma entidade espiritual a manifestar-se para cumprir um serviço ou assumir certa responsabilidade no mundo astral. Isso demonstra a existência de uma certa hierarquia entre os espíritos malévolos, em que os mais poderosos na prática do mal exercem autoridade sobre os de menor capacidade mental.
Mas o conjuro também implica uma espécie de obrigação ou compromisso entre o evocador e o evocado, pois, satisfeito o pedido ou feito o serviço, o primeiro fica vinculado ao sócio, para retribuí-lo em vida, ou mesmo depois de desencarnado. Lembra a velha lenda do homem que vende a alma ao diabo, pois o enfeitiçamento só produz êxito quando consegue a colaboração eficiente e decisiva de espíritos desencarnados e entendidos no assunto. O conjuro é um compromisso severo, pois nesta operação cabalística o evocador associa-se a entes invisíveis, cujo poder e intenções ele quase sempre ignora. Por isso, aqui, no espaço, vagueiam e arrastam-se milhões de seres tolos, imprudentes e escravizados aos mais espertos, aos quais se vinculam quando encarnados, a fim de praticarem malefícios e imprudências com auxílio diabólico. Realmente, há feiticeiros improvisados ou profissionais que, movidos por vingança ou desejo do poder, vendem-se a certos espíritos impiedosos e perversos, do além-túmulo, realizando um negócio bem desvantajoso. Nota do médium: às vezes, opomos dúvida quanto à existência de almas tão impiedosas e cruéis, no mundo astral, espécie de demônios perversos da velha lenda. No entanto, basta refletirmos sobre os tipos humanos que passaram pelo mundo trucidando crianças, velhos e mulheres indefesas, como Gengis Khan, Tamerlão, Davi, Anibal, Atila, Nero, Torquemada, Calígula, Hitler e outros criminosos, que a história assinala e que mereceram execração pública. Fim da nota. Assim que o corpo do sócio baixa a sepultura, logo surgem os credores ou senhores, que cobram juros escorchantes sobre o mínimo favor prestado e penhoram a liberdade dos endividados da carne. O infeliz então se torna um rebotalho vivo sugado até a última gota de resíduo vital remanescente da terra. Por isso, nas adjacências das comunidades astralinas inferiores, vagam bandos de espíritos desajustados, entontecidos e exauridos em suas forças vitais, espécies de trapos vivos que, em vida física, se comprometeram com os veteranos das sombras. Pergunta: e a evocação? Ramatiz: é uma operação de magia cerimonial, na qual o evocador roga a entidade, geralmente de estirpe superior, para comparecer, sem cogitar de qualquer compromisso recíproco ou de interesse material, como é o caso do conjuro. Enquanto o rito para o conjuro já significa um início de negócio e consequente compromisso do encarnado em troca de favores menos dignos dos peritos das sombras, a evocação é mais um convite ou apelo a entidades amigas e benfeitoras, que comparecem espontaneamente sem qualquer vínculo ou obrigação posterior. O termo conjuração define uma associação para fins de interesse recíproco, na qual os espíritos convocados sabem tratar-se de serviço ou negócio desejado pelo conjurador. Enquanto o conjuro é operação tradicional, que atrai os negociantes desencarnados sob um vínculo recíproco ou um chamado para a consecução de serviços de caráter inferior, a evocação pode ser feita a qualquer entidade, guia ou santo, que se apresentam sem preocupação de ligações subversivas. No Espiritismo, por exemplo, a evocação é simples e de natureza mental, despida de quaisquer cerimônias ou obrigações. O conjuro, no entanto, mobiliza forças vigorosas por parte dos conjuradores, pois algumas vezes as entidades mais inferiores são dominadas pela mente do feiticeiro, comparecendo quase hipnotizadas à convocação coerciva. Elas ficam à disposição de magos ou feiticeiros, que lhes aproveitam as tendências deprimentes a serviço de suas tramas e interesses. Daí, as histórias e lendas de gênios, que ficavam submissos a certas pessoas através de uma lâmpada, joia, cerimônia ou rito, como era Aladim e a lâmpada, mas depois vingavam-se dos que abusavam dos seus poderes e ingenuidade. Pergunta: há alguma diferença entre a evocação através de um cerimonial adrede preparado, como faziam os magos antigos, e a evocação mental dos espíritas? Ramatiz:
Indubitavelmente, a diferença é muito grande, pois na evocação através da magia cerimonial tudo é feito de modo a identificar o espírito evocado. Por isso, havia o rito de limpeza fluídica, uso de roupagens imaculadas e defumadas com alfazema, além do asseio corporal com ervas odorantes. Fazia-se a ionização ou dinamização etérica do ambiente, em conjugação com a harmonia mental dos presentes e o recitativo vibrante de mantras eletivos ao padrão espiritual da entidade evocada, quer fosse um guia, anjo, santo ou espírito familiar. O ambiente da evocação é preparado de modo a evitar-se qualquer influência mortificante aos espíritos evocados, os quais são sempre de melhor estirpe sideral que os evocadores. Tudo é feito impregnado do mais santo recolhimento, considerado, de antemão, uma graça divina. O respeito hierárquico, aliado ao sentimento de júbilo pelo acontecimento tão incomum, produz uma atmosfera de vibrações eletivas a espíritos de alta envergadura espiritual. Jamais se assemelham labores tão nobres, com certas evocações espiritistas e umbandísticas atuais, em que os evocadores irreverentes, sádicos e céticos não passam de legistas zombeteiros afrontando os comunicantes numa autópsia incrédula. Na evocação essencialmente mental, sem a garantia do cerimonial e higienização salutar do ambiente, a barreira mediúnica interfere, de modo acentuado, sobre o comunicante e dificulta a identificação individual. O espírito evocado não consegue ultrapassar o biombo anímico do médium, incapaz de expor detalhes de sua personalidade terrena, salvo algumas coincidências que se ajustam por associação de ideias. É dificílimo para os médiuns intuitivos cogitarem de qualquer identificação de espíritos desencarnados, quando não conseguem penetrar no âmago de sua individualidade moral. Excetuando os sensitivos de incorporação sonambúlica ou psicógrafos exclusivamente mecânicos, é dificílimo aos médiuns intuitivos identificarem os espíritos desencarnados, salvo quando eles conheçam algo de sua natureza pessoal, quando no mundo físico. Pergunta: então se justifica, nas mesas espíritas, que haja mais interesse pelas ideias dos espíritos comunicantes, do que pela sua identidade? Ramatiz: nesse caso, quando não há garantia de identificação, quase não compensa a realização de sessões mediúnicas. Os espíritos que se comunicam do além-túmulo são os mesmos homens que aí viveram, e vós também sereis, no futuro, espíritos comunicantes. Caso o intercâmbio mediúnico não tenha por escopo fundamental identificar a vida do além em confronto com o mundo material, inclusive a identificação das entidades comunicantes, então não há motivos plausíveis para os esforços exaustivos no sentido de identificar mistificações, equívocos e animismo improdutivos. Melhor, então, seria conhecer as ideias desses homens quando vivos, e não só depois de desencarnados, quando tudo se torna mais difícil e duvidoso. Quanto à alegação de que se faz necessário doutrinar os sofredores e esclarecer os subvertidos sem corpo físico, cremos que os espíritas já estão suficientemente elucidados de que a referida doutrinação endereça-se mais propriamente aos vivos, para que saibam o que lhes acontece depois da morte, e o que convém fazer pela sua própria felicidade. Aliás, na Terra já existem conhecimentos e orientações espirituais suficientes para conduzir a humanidade à angelitude, desde que o homem se empenhe em seguir as diretrizes que ensinaram e viveram Hermes, Confúcio, Fui, Krishna, Buda, Pitágoras, Jesus, Kardec e outros. Porque esses ensinamentos terão mais valor, quando explicados pelos falecidos e através de médiuns anímicos, que deturpam ou mesclam as comunicações com as suas convicções precárias. Eis porque são de pouca valia as evocações a esmo e a qualquer hora, caso não se estabeleça um campo psíquico vibratório favorável para o evocado identificar-se ou, pelo menos, expor a natureza de suas ideias esposadas quando vivo, confrontando-as com as que ele tem depois de desencarnado. Pergunta:
mas não seria superstição e excentricidade cercarmos as evocações de entidades superiores de ritos infantis. Ramatiz, evidentemente, estamos comentando o motivo dos ritos e cerimônias que os magos mobilizavam para o sucesso de suas evocações fatigantes, mas firmadas nas mais sacrossantas intenções. Criar condições higiênicas e agradáveis para as evocações de entidades superiores é tão natural e sensato como a atitude do cidadão do mundo, que limpa a sua casa e veste roupa asseada para receber o hóspede excepcional. Melhorar o ambiente para mais fácil identificação dos mortos que se comunicam, embora sejam mais importantes as suas ideias do que a personalidade. Isso não é curiosidade nem exotismo, mas um modo técnico de se comprovar mais seguramente a sobrevivência do espírito além do corpo físico. As leis transcendentais são insuperáveis e os espíritos desencarnados vibram em faixas de ondas peculiares ao seu grau e contextura espiritual. No entanto, em consonância com o ambiente, eles também se apresentam, a rigor, com a sua indumentária mortal. O anjo descido dos planos superiores, se quiser manter contato mais direto com os homens, revestir-se-á de fluidos ajustados à graduação moral do ambiente onde pretende manifestar-se. Ele terá de suportar os maus odores, a temperatura constritiva e a pressão magnética do ambiente físico indesejável, mobilizando esforços incomuns para um intercâmbio algo satisfatório. Caso desista desse esforço heróico incomum, retomando a sua vibração original, então só poderá atuar no campo da intuição, o que, aliás, é duvidoso de êxito completo. Após desencarnarem, os espíritos passam a viver em reinos ou esferas espirituais de conformidade com seu campo vibratório peculiar, seja para cima ou para baixo. Eles são como peixe fora da água, sofrem um excesso de luz ao atingirem o reino superior, ou então mortificam-se ao baixar para o reino inferior. Sua vivência espiritual processa-se dentro de um campo vibratório eletivo, cujo limite esférico é extenso ou reduzido, de acordo com o seu conhecimento e a amplitude ou grau de seus sentimentos. Aí, na Terra, o homem pode viajar para qualquer latitude geográfica do orbe e o seu corpo físico adapta-se a qualquer espécie de pressão e temperatura, porque se movimenta num reino semelhante em todas as suas limitações de vida, como é matéria. Mas do lado de cá, onde só o pensar e o sentir são os fundamentos de vida real do espírito, o ambiente varia conforme a composição das ideias e dos sentimentos do ser. A descida do espírito superior para os reinos inferiores sempre exige apressada redução vibratória, caso ele pretenda entrar em contato direto com os habitantes menos felizes. O espírito de Jesus será absolutamente imune às vibrações coercitivas de qualquer atmosfera densa e mortificante, mas ele há de sofrer os impactos agressivos, assim que baixa vibratoriamente até ao nível das zonas inferiores. Em sentido oposto, qualquer habitante de um reino espiritual inferior precisará afinar-se mental e emotivamente, num esforço incomum de rangelização provisória, caso também deseje visitar um reino superior. Repetimos, pois, que a sombra mortifica a entidade que desce dos planos lucíferos, mas a luz, em excesso, também perturba e cega os espíritos habituados às sombras. Nota: vide sobre o mesmo assunto o capítulo Numa Cidade Estranha, da obra Libertação, e o capítulo Excursão de Adestramento, da obra Obreiros da Vida Eterna, ambos de André Luiz, por Chico Xavier, edição da FEB. Leiam-se, também, os capítulos Os Reinos Inferiores e Reinos Superiores, da obra Vida nos Mundos Invisíveis, pelo espírito de Monsenhor Robert Benson, através do médium Antônio Borgia, obra da editora O Pensamento. Fim da nota. Pergunta: mas se o pensamento vincula e ajusta o espírito, bom ou mau, a sua faixa vibratória de graduação espiritual, por que há necessidade de ritos e cerimônias, para se lograr um intercâmbio que existe naturalmente por força das próprias leis da criação? Ramatiz: o espiritismo, em sua formação iniciática,
Deve evitar crendices, conjuras, exorcismos e evocações fastidiosas, para não retomar as práticas e superstições dos tempos medievais. Qualquer indivíduo, por pior que seja, pode emitir impulsos emotivos ou projetar o seu pensamento sublime até ao Cristo Jesus, e será atendido em seu apelo tão razoavelmente quanto seja a nobreza da sua intenção. Da mesma forma, o homem pode convocar assistência diabólica e logo ser atendido na sua faixa vibratória, sem necessidade de conjuras ou rituais exaustivos, pois a ele atrai, sob a regência da lei dos semelhantes, um sócio inescrupuloso interessado no mesmo negócio subversivo e censurável. Mas entre evocarmos um espírito superior pelo pensamento, rogando-lhe a graça de nos orientar e o convidarmos para comparecer pessoalmente em nosso ambiente inferior, há considerável diferença entre os recursos que devemos mobilizar para cada caso. Ao visitante espiritual superior se oferece um ambiente adequado à sua graduação ou missão espiritual, evitando de lhe entrar em contato desagradável com os elementos grosseiros do meio que não lhe são afins. O raio de sol jorra prodigamente pelo vidro limpo e transparente, mas encontra enorme dificuldade para filtrar-se através de uma vidraça coberta de piche. Ademais, o ambiente higienizado e dinamizado para receber o espírito sublime torna-se desagradável e refratário à presença de espíritos mistificadores e de baixa vibração psíquica, assim como o mendigo evita penetrar na festa do milionário. Enquanto a sublimidade do meio contribui para a manifestação da vida superior, o ambiente impuro favorece a proliferação das coisas impuras. Desconfiado o príncipe que se mostra eufórico e venturoso na tapera sórdida, pois ele será um estúpido, mistificador ou então produto do próprio meio. Aí, na Terra, diante da mais singela probabilidade de uma inspeção superior em qualquer departamento público, movimentam-se criaturas para a limpeza, decoração e os cuidados especiais, a fim de que os visitantes lisonjeiros encontrem um ambiente digno de sua autoridade hierárquica. A perspectiva da visita de um governante de outro país ou anfitrião local mobiliza polícias, enfeita as ruas da cidade, escolhe o melhor hotel e cardápios refinados para homenagear o visitante incomum. O povo sai às ruas vestindo seu melhor traje, há conjuntos de música festejando o hóspede de importância, enquanto se evitam quizílias políticas, separatividades religiosas, cenas desagradáveis, pois tudo é feito sob o esforço coletivo de manter seu ambiente festivo, limpo e agradável. Em consequência, não é de bom senso a convocação de entidades de alta estirpe sideral, para um contato pessoal e acertos de problemas prosaicos do mundo, quando os evocadores só lhes oferecem um ambiente de fluidos agressivos e mortificantes. É presunção ou ignorância os evocadores suporem que um espírito de boa linhagem espiritual há de sentir-se satisfeito ou tranquilo, embora mergulhado nos fluidos odiosos, sensuais, invejosos, obscenos e repugnantes, que servem de repasto nutritivo para miasmas, bacilos, larvas e embriões psíquicos. Nota: vídeo capítulo Curiosas observações, da obra Nosso Lar, de André Luiz, edição da FEB. Fim da nota. Indiscutivelmente, o espírito superior é humilde, motivo por que não hesita em baixar heroicamente no ambiente mais sórdido, desde que possa servir e amar o próximo. Mas é censurável presunção humana convocá-lo para aspirar os piores odores do mundo de que ele já se libertou pela ascensão espiritual. Assim como o raio de luar sobrevive à escuridão, o espírito superior também é imune à ofensiva de qualquer campo vibratório da vida inferior. Mas o homem, embora seja um príncipe, há de sentir maus odores e confrangimentos desagradáveis, toda vez que se decide a visitar hospitais de leprosos ou cancerosos. Por isso, eram mais humildes e sinceros os velhos magos que se exauriam semanas e semanas, num cerimonial fastidioso, para higienizar e aromatizar o ambiente psíquico, a fim de torná-lo saudável para a evocação dos espíritos benfeitores.
A mirra, o incenso e o banho de ervas odorantes, conjugados ao jejum purificador e rigorosa asepsia corporal, constituíam sem respeitosa oferenda que eles providenciavam, venturosos, a quem se animasse a visitá-los no ambiente hostil da vida humana. E tudo isso era feito heróica e obstinadamente, apenas para esses magos lograrem a aventura da fugaz manifestação de uma fisionomia sorridente, um breve aceno de alguém simpático, descido dos céus numa fração de segundo. Certos espiritualistas irreverentes e obstinados por suas convicções arrasantes fazem-nos lembrar a ingenuidade e a candura dos bugres, quando no seu primitivismo julgavam que o príncipe visitante havia de sentir-se venturoso e radiante, bebendo a repugnante beberagem de milho mastigado, acomodado sobre lixo e suportando os piores odores dos corpos suarentos, rebolados sob o mesmo batuque inexpressivo. Ainda há quem julgue o beija-flor feliz ao debater-se na fumarada densa, ou que as pombas arrulham de gozo banhando-se na lama dos charcos. Capítulo 15. A influência das cores na feitiçaria. Pergunta. Explicam-nos certas pessoas entendidas em feitiço que as próprias cores podem ativar ou enfraquecer o ritual de enfeitiçamento, conforme é peculiar entre os africanos. Isso não será tola crendice. Ramatiz, e de senso comum que todas as vibrações e impressões gravadas no éter, conforme a modulação ou frequência com que possam ser recepcionadas ou ativadas, podem transformar-se em diversos fenômenos como eletricidade, cor, luz, calor, som, magnetismo, odor, onda hertziana. Todas as coisas, através do duplo etérico, estão superimpregnadas de éter físico emanado do próprio planeta, motivo por que qualquer gesto ou movimento, fato ou pensamento, repercuta em sua vibração, harmônica ou desarmonicamente, no seu campo de influência. Em face dessa correspondência vibratória entre as coisas e seres através do fluido etérico universal, os feiticeiros utilizavam-se das vibrações das cores no exaustivo processo de enfeitiçamento coletivo, embora tal recurso fosse mais psicológico e menos técnico. Eles usavam as cores como excitadores de convergência e concentração das forças mobilizadas pelos presentes, a fim de aproveitarem a grande influência da vibração do psiquismo e até do atomismo dos objetos. Enquanto os feiticeiros tribais obtinham resultados proveitosos no seu malefício selvático, servindo-se de cores mais físicas, como o amarelo primário revigorante ou um vermelho excitante, os magos brancos conseguiam sublimar o campo emotivo dos presentes aos ritos de magia teúrgica ou terapêutica, mobilizando as cores balsâmicas, sedativas e agradáveis, como azul celeste, verde seda ou rosa lilás. Pergunta. Mas isso não seria apenas crendice? Ramatiz. Inúmeras lendas e crendices do passado hoje são práticas científicas, embora disciplinadas por leis conhecidas da ciência. Certas lendas, superstições e crendices, quando são desvestidas das suas excrescências inúteis, revelam um mecanismo científico ou processo que se enquadra perfeitamente nos experimentos sensatos da ciência moderna. A lenda esposada pelos índios mexicanos e praticada sob demorado cerimonial de cores excitantes, em que o milho verde era submetido a exótico ritual e depois recolhido sob determinada fase da lua, para gerar o mofo de uso no curandeirismo da época. Hoje é uma realidade científica no advento semelhante da penicilina. Sem dúvida, os laboratoristas modernos obtêm a penicilina independente de fases lunares favoráveis, sem proferir palavras mágicas ou grunhidos misteriosos. Mas a verdade é que os índios mexicanos já conheciam tal propriedade terapêutica do mofo e obtinham os mesmos resultados, malgrado nada saberem da técnica da ciência atual. Os acadêmicos sorriam ceticamente dos antigos lavradores, que para livrarem-se dos parasitas das cóvias usavam cascas de ovo enfiadas em paus e distribuídas pelo terreno lavrado. No entanto, mais tarde verificaram que as borboletas,
atraídas pela alvura das cascas, ali punham ovos, mas as larvas, não podendo equilibrar-se na sua superfície lisa, caíam e morriam sem terem efetuado a postura direta sobre as couves. A lendária trepanação que os silvícolas praticavam na cabeça do enlouquecido, para fazer sair o diabo que o maltratava, hoje é fundamento científico no tratamento de certo tipo de alienação mental da moderna psicocirurgia de lobotomia pré-frontal, descoberta e praticada pelo médico português Egas Moniz. Trata-se da aplicação de uma agulha ou que uma faca sem corte, no rompimento dos neurônios, entre o tálamo e o lobo pré-frontal, a fim de eliminar angústias, fobias, raivas e crises obsessivas. Certas cores usadas em cerimônias exóticas dos povos primitivos, em que o vermelho e o amarelo simbolizavam os elementos da natureza e conseguiam excitar os presentes e os dançarinos, até levá-los a uma histeria coletiva, hoje são objeto de cuidadoso estudo nos seus efeitos cromoterápicos sobre o sistema nervoso e endocrínico. Nota: vídeo capítulo Medicina, na obra Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz, editora do Conhecimento, idem, capítulos Escola e Educação e Religião, onde se verificam várias aplicações de cores aprimorando o sentimento e o pensamento marciano. Fim da nota. Pergunta: naturalmente, isso seria apenas sugestão psicológica? Não é? Ramatiz: as cores fascinam e influem nos seres humanos, variando apenas quanto à sensibilidade psíquica de cada criatura, pois, além de sua repercussão propriamente física, elas também atuam despertando novas disposições mentais e emotivas, agradáveis ou desagradáveis, excitantes ou depressivas. A civilização ainda conserva os seus tabus no uso das cores e conhece, subjetivamente, os seus efeitos psíquicos, pois enquanto prefere o preto para o luto, o roxo para a mortalha ou enfeites de caixões de defuntos, elege o branco para o traje de noiva das crianças, na primeira comunhão e quaisquer festividades que simbolizam o expluir sádio da vida. As cores traem o temperamento e a alma dos povos, pois as nações mais belicosas ostentam o vermelho na confecção de suas bandeiras, enquanto países sem ambições guerreiras, como o Brasil, revestem o seu pavilhão nacional apenas com verde, amarelo, azul e branco, num admirável simbolismo identificador da esperança, intuição, fraternidade e paz. Pergunta: que dizeis dos povos selvagens, que usavam certas cores para espantar os espíritos? Ramatiz: há fora certas lendas e superstições dos povos selvagens, que, realmente, pretendiam espantar espíritos numa gritaria infantil, pelo uso de cores violentas. Elas condicionavam estados de alma e produziam efeitos psíquicos com a repercussão física, firmando ritos definitivos no campo da própria religiosidade e devoção espiritual. Muitas religiões ainda conservam nos seus ritos de exaltação espiritual, como o budismo e o catolicismo, certas cores já consagradas no decorrer dos séculos e que, através de símbolos, estandartes, paramentos e insígnias, exercem forte fascínio sobre os crentes, pois associam-lhes sentimentos e emoções, que os predispõem eletivamente para as cerimônias religiosas. Muitos espíritas egressos do catolicismo ainda sentem sua alma vibrar e são tomados de estranha emotividade, quando se defrontam com os cerimoniais da Igreja Católica, pois no âmago de sua alma tais cores evocam os momentos sedativos, benéficos e de fascínio religioso que cultivaram por muitos séculos na intimidade dos templos. Há, realmente, influência do colorido nas disposições temperamentais e nervosas das criaturas. A cromosofia, disciplina científica que progride rapidamente no vosso mundo, investiga o efeito das cores em todos os seus ângulos de manifestação humana, enquanto a cromoterapia estuda a ação das cores sobre os enfermos. Embora se trate de pesquisas alicerçadas no bom senso e comprovadas pelos técnicos da ciência moderna,
Investiga-se o prolongamento positivo das lendas ridicularizadas dos povos primitivos, que instintivamente consagraram o vermelho como a cor agressiva e excitante das empreitadas guerreiras. Embora tratando-se de povos primários, os seus pajés e feiticeiros usavam indumentárias especiais e até cores terapêuticas nos casos enfermiços, e muitos doentes erguiam-se do solo hipnotizados pelos coloridos excitantes, de efeito enfeitiçante. Pergunta: por que dissestes efeito enfeitiçante das cores? Ramatiz: a palavra feitiço, em sua raiz etimológica e antes de se popularizar como fazer o mal, era sinônimo de encantamento, sedução, fascínio ou atração, que modificava as emoções e os sentimentos das criaturas. As cores enfeitiçam porque não só fascinam, arrebatam e produzem modificações na alma dos seres, quer despertando júbilos e ânimo, ou causando melancolia e abatimento. Pergunta: qual seria o efeito mais psicológico e consagrado pela tradição das cores sobre a natureza humana? Ramatiz: explicamos, alhures, que as auras humanas são revestidas de cores desconhecidas e inconcebíveis ao olho humano, as quais irradiam-se dos seus núcleos perispirituais e de conformidade com a natureza mental e emotiva dos seus portadores. A gama de cores terrenas foi ampliada extraordinariamente, graças à atividade multiforme de um espírito marciano, encarnado na Terra e recentemente falecido, e que através de sua obra messiânica descobriu centenas de novos matizes na faixa cromosófica do orbe. Nota: o leitor já deve ter percebido que se trata de Walt Disney, o genial criador de um mundo fascinante e maravilhoso ricamente colorido, como são as histórias de fadas e bichos de sua criação, nas quais sempre predominam a vitória e a comprovação dos mais belos sentimentos humanos. Fim da nota. Assim como divergem as manifestações da alma de diferentes pessoas, entre si, também variam os coloridos das auras humanas. Há, também, perfeita assincronia de cores do mundo físico com as cores do mundo psíquico, porque em ambos os casos elas obedecem às mesmas leis transcendentais e acasalam-se em suas vibrações representando os diversos estados de espírito. Sem dúvida, a enorme diferença entre o colorido focalizado pelo olho físico e os matizes de cores identificados pelo olho perispiritual, pois, enquanto a cor física é compacta e traduz massa, a cor psíquica é translúcida e manifesta o energismo luminoso impossível de ser conjeturado pelos encarnados. Foi essa fascinante expressão de beleza e luz interior que Van Gogh e Gauguin tanto pressentiram nas suas alucinações e no desespero de fixá-las em suas telas famosas. Como as cores áuricas brotam em sintonia com as emoções e os pensamentos dos seres, o homem, tomado de ódio, envolve-se na aura de cor preta, o avarento num tom pardo brilhante e o sensual no vermelho chamejante. No entanto, o homem bom e intelectual esparge um amarelo dourado à altura da cabeça, com chispas douradas, enquanto a pessoa afável e simpática irradia matizes de um verde claro agradável. O azul claro, celeste, identifica a elevada espiritualidade, por vezes, respingado de nuances prateadas e rebordos esbranquiçados. Os estados de ânimo espiritual, as virtudes que definem os seres pacíficos, ternos e amorosos, sempre são em matizes claríssimos, safirinos, rosados, lilazes ou esverdecentes, como a marca indiscutível das almas benfeitoras, heróicas e humildes. O preto negativo só evoca sensações deprimentes, o vermelho vivo, afogueado, é excitante e lembra a carne, a sensação física, a força e a belicosidade. O azul esmeraldino possui a particularidade de balsamizar o sistema nervoso, enquanto o topázio, claríssimo, é algo nutritivo. O branco, no entanto, é a cor síntese, sem mácula, refletindo a pureza, a vida virginal, tão belamente simbolizada no lírio. Em suma, o verde é a esperança, porque lembra as campinas, planícies sem fim,
ou a cor do oceano num símbolo venturoso de liberdade. O azul evoca a abóbada celeste, o sonho de voar, o retorno ao paraíso perdido, e, por isso, é bem a evocação do sentimento religioso. Pergunta: que é propriamente a cromoterapia? Ramatiz: e aplicação da cor em função terapêutica, recurso sutil e psicológico para auxiliar a cura de certas moléstias ou desequilíbrios psíquicos em pessoas sensíveis. Em certas confrarias antigas, do Oriente, os mentores tratavam as disposições emotivas e temperamentais de alguns discípulos mais hipersensíveis, sob a efusiva aplicação da cor. O paciente era colocado num aposento revestido desde o assoalho até o teto, de tecido de seda purpurina e cintilante, e ali permanecia tantas horas quanto fosse o grau de sua resistência psíquica e emotiva. Os mais impressionáveis, sensíveis ou neuróticos às vezes atingiam tal grau de excitação nervosa e turbação perispiritual, que alguns eram tomados de crises alucinatórias e exaltações belicosas incontroláveis. Depois dessa prova de superexcitação pela cor vermelha, o discípulo era transferido para outro aposento exclusivamente forrado com tecido estampado pelo mais suave e agradável azul claro celeste, e sob essa transferência súbita o sistema nervoso afrouxava-se num abrandamento psíquico agradável e balsâmico, logo desaparecendo os efeitos do paroxismo anterior. A ciência humana descobre, pouco a pouco, todos os efeitos das cores sobre o organismo humano, acontecimento que os velhos iniciados conheciam desde os tempos remotos da dinastia de Rama. A cor primeiramente influi no corpo mental e astral do homem, e só então refrata-se no cérebro físico, revelando a sensação do matiz entrevisto. Nas esferas espirituais adjacentes à Terra, a cor azul pode ser entrevista em perto de 47 tons diferentes, pelos espíritos superiores. No entanto, devido à letargia do olho carnal, o encarnado mal aproveita 10% da realidade vibratória da cor, pois fica limitado à massa compacta da faixa física e só o clarividente entrevê a luz interior que embebe e polariza a essência energética da mesma. O uso da mescalina ou ácido lisérgico libera, em grande parte, a visão etérica do homem e o ajuda a identificar as cores jamais imaginadas e manifestas no mundo do éter físico, embora, depois, não consiga descrevê-las fielmente, quando retoma ao estado de vigília. Pergunta: poderíeis dizer-nos algo dessa refração da cor astralina no organismo físico? Ramatiz: há cores, como o vermelho fogo, que após a recepção vibratória pelo corpo astral, que é o veículo dos desejos e emoções na composição do perispírito, refrata-se na glândula tireoide, sendo de boa indicação para ativar os casos de hipotireoidismo. O lilás forte, no entanto, age de modo contemporizador e seria recomendado como frenador nos casos de hipertireoidismo. Certas cores, depois de isoladas ou acasaladas inteligentemente a outros matizes, atuam fortemente no sistema nervoso, endocrínico e linfático, quer excitando como frenando funções fisiológicas, capazes de interferir na produção de lipidofermentos, insulina, bilis, germes lácticos, sucos gástricos, linfa, saliva, influindo até nos movimentos respiratórios, na pressão e nos centros térmicos. Há alimentos cuja decoração prepara o homem para uma digestão saudável, estimulando os hormônios favoráveis. Outros, no entanto, repugnam e causam choque até vesícula biliar, como as carnes de molho arroxeado, sopas que lembram lavagens suínicas, ou pratos que associam lembranças de detritos orgânicos. Em vez de aspectos excitativos e agradáveis ao apetite, são responsáveis por muitos incômodos aflitivos depois das refeições. Graças à cromoterapia, cada vez mais do domínio dos cientistas modernos, os hospitais são decorados com o objetivo psicológico de melhorar a disposição emotiva e mental dos enfermos, assim como há cores que absorvem o calor e outras o refratam,
convindo a sua escolha de acordo com a necessidade terapêutica. As aeronaves são decoradas internamente por um colorido tão agradável, que o problema das náuseas de passageiros, em voo, reduziu-se quase totalmente. Os arquitetos atuais também aplicam as cores em suas edificações em função do objetivo a ser cultivado no ambiente, comprovando que são as mais excêntricas as reações das pessoas submetidas demoradamente a este ou